Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. Melhora da libido, melhora do sono, melhora da disposição, aumento da performance na academia. Essas são algumas das promessas, abre aspas, milagrosas e muito tentadoras relacionadas aos implantes manipulados hormonais. Mas será mesmo que esses pequenos tubinhos, repletos de hormônio, realmente funcionam? O que dizem as evidências? O que dizem as sociedades? E quais são os riscos associados ao seu uso? Para responder essas e muitas outras perguntas, a gente organizou um episódio que tá muito bom. Inédito no Maravilhoso. Brasil. Sobre implantes hormonais manipulados. E para falar sobre eles, uma mulher maravilhosa, que nós somos muito fãs, né, Luciana Muito Pérez? fãs. Eu disse que a gente tem que botar ela num pedestal hoje, porque ela Ana, merece. Nós somos do teu fã-clube, tá? Então, assim... Ai, queridas. Maravilhosa. Hashtag Ana. Maravilhosa. A doutora Ana Selma Piccolotto, ela é ginecologista, professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é ex-presidente da Sociedade Gaúcha de Ginecologia e Obstetrícia, maravilhosa. Trabalha muito com a área de atuação ali, né, em assoalho pélvico, cirurgia vaginal. E atende muitas mulheres também nessa transição de menopausa, né, e em todas as áreas da vida como ginecologista. Então, Ana, vamos lá. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Gurias, muito obrigada pelo convite. Eu quero dizer que é uma alegria participar desse episódio. Eu me senti muito honrada e estou muito feliz de estar aqui. E muito obrigada pela gentileza da apresentação de vocês. Maravilhosa. Merece. Adorei. Vamos lá, Ana. Vamos começar, então, a primeira pergunta, jogando para ti. Fala aí pro pessoal, o que são os tais implantes hormonais? Pois é, então, eu acho que a gente tem que começar pontuando muito claramente. Os implantes hormonais, atualmente, são um problema de saúde pública no nosso país. Bate palma! Produção, bate palma pra ela também. São, gente, são um problema de saúde pública e eu acho que a gente tem que ser muito correto quando fala sobre isso, né? A gente tem que ter um posicionamento bastante sério. O que são, então, tecnicamente falando desses implantes? Eles são dispositivos que podem ser circulares, tubulares, esféricos, que são colocados no subcutâneo, na maioria das vezes, né? São implantados através de uma pequena incisão na pele, são colocados no subcutâneo eu vou dizer da mulher, né? Porque a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão dos implantes hormonais em mulheres. Perfeito. Eles são então implantados e esses implantes, o que eles têm dentro? Eles têm uma miscelânea, uma salada de frutas, de muitas substâncias, hormônios, combinações hormonais nas mais variadas doses e nas mais variadas combinações, gestrinona, oxandrolona. Agora eu ouvi falar que tem até implante de Ozempic, Luciana. É verdade. Impressionante, né? Impressionante. E, assim, uma série de outras substâncias, ocitocina, NADH, nas mais variadas composições, dosagens, geralmente dosagens elevadas desses hormônios, e, enfim, em doses que nunca foram testadas para tratamento de nenhuma doença. Né? Então, a gente tem, assim, uma reticência e um medo muito grande desses implantes, das consequências dele. A gente não sabe qual é a quantidade de hormônio que é liberada, né, diariamente. Se pode haver uma intoxicação, como algumas vezes já houve. Acho que a gente vai conversar sobre isso aqui. Vamos. Então, assim, eles são, vou colocar entre aspas, tratamentos que nós devemos temer. Perfeito. Eu acho que é bem importante, né? A gente não falou no início a motivação pro episódio, mas eu acho que a tua resposta foi perfeita. A nossa motivação temos visto um tsunami de propaganda e de promessas relacionadas aos implantes hormonais manipulados, como se fossem, assim, ó, a oitava maravilha do mundo, O elixir da longa vida. Isso. E aí as promessas são muitas. A gente citou algumas no início, mas eles são vendidos para as pacientes com promessa de melhora de libido, disposição, sono, que tu vai ter mais massa magra, né, na tua atividade física. Então, a proposta ela é muito tentadora para as pacientes. Né? Exatamente. É muito tentadora e eu digo o seguinte... É muito sedutora, né? Muito. Porque o que a gente quer? A gente quer ter um corpo legal, todo mundo quer ter saúde, todo mundo não quer envelhecer, todo mundo quer ter boa forma. Então, a gente, sim, é seduzido por propostas que tenham essa finalidade, né? Então, dentro disso, eu super entendo que as mulheres, por desinformação, muitas vezes
se sintam tentadas e entrem nessa conversa, né? Agora a gente vê um paradoxo muito interessante, porque, por exemplo, eu vou lá colocar um implante, que eu não sei a dose que tem dentro, porque manipular hormônio é uma coisa muito complicada, né? A Luciana pode falar melhor sobre isso. E esses implantes não têm bula, né? A gente não sabe qual é a segurança que eles Não têm. tem regulamentação, nem fiscalização. Exatamente. Então, a pessoa que vai colocar isso, ela está buscando um meio completamente artificial e muito perigoso de manter a sua saúde. Vejam que paradoxo isso, né? E aí ela acaba com a Drogas que não saúde são- querendo manter a saúde. Exatamente. Isso gera, eu entendo que isso gere também uma ansiedade nas pessoas. Porque, poxa, então não é só dormir bem, comer bem, malhar. Ai, tem mais novidade, eu quero saber também. Se tem uma novidade no ar para eu ficar melhor, para eu manter a minha longevidade, para eu ganhar massa, eu também quero, né? As pessoas ficam ansiosas em busca desse tratamento inovador, entre aspas. Perfeito. Né? Eu vou pegar o teu gancho falando de bula, já vou lançar uma pergunta pra ti, mas antes eu quero pontuar uma coisa. Com frequência eu vejo, rede social, né, no Instagram, muitos colegas, abre aspas, com CRM, falando o seguinte, o médico que é contra o implante hormonal é porque não sabe trabalhar com hormônios, né? Ou é desatualizado. Desatualizado, terrível, faz uma né? medicina antiga com hormônios velhos e antigos. Então, já quero pontuar de cara para as pessoas que nós não somos anti-hormônio, muito pelo De jeito contrário. nenhum. A gente prescreve muita terapia hormonal porque nós temos evidência científica de terapias hormonais que são recomendadas pela maioria dos guidelines do mundo e que tem bula. Então, eu quero entrar na função da bula. Eu não sei se vocês sabem, mas para uma medicação ser comercializada, ela precisa de fases de estudo. Não dá para eu inventar um remédio aqui que vai melhorar tudo isso e começar a vender para vocês. Seria muito fácil, sem testar a segurança, né, e eficácia dessa medicação. Lu podia comentar para nós como é que funcionam as fases para uma medicação ser comercializada. Sim. Normalmente, gente, tudo começa, tá? Com uma hipótese de que uma substância X, ela seja boa para o tratamento de uma doença Y, tá? E aí a gente tem, primeiro, uma fase pré-clínica, que são os estudos em animais. Depois a gente entra na fase clínica, que são os estudos em humanos. Essa fase clínica, ela tem 3 fases antes da comercialização. A fase 1, a 2 e a 3. O que muda nessas fases? Normalmente é o número de pacientes envolvidos, tá? O quanto eles estão aptos ou não para receber aquela medicação. E aí vai se testando a segurança e a eficácia, vai se aumentando o número de participantes, até que lá na fase 3 geralmente tu tem milhares de pessoas. Uma vez que essa medicação, que ela passou por essas 3 fases, isso leva uma média de 10 anos. Ele vai para ser aprovado pelas agências regulatórias. Então, Anvisa, a FDA. 2 anos, mais ou menos, 1 a 2 anos para ser aprovado. Aí, ele cai no mundo real. E aí entram os estudos de fase 4. Porque o mundo real, ele é completamente diferente do mundo maravilhoso do ensaio clínico randomizado. Onde todos os pacientes, eles estão ali criteriosamente escolhidos para estarem no estudo. Fazem avaliações regulares, né? Tu sabe que eles estão usando a dose correta, da maneira correta. E aí, quando cai no mundo real, a vida não é assim. Os pacientes usam com indicação, mas também sem indicação. Os pacientes usam na dose correta e em doses incorretas. E aí começam a surgir também efeitos adversos, muitas vezes, que não foram previstos nos estudos. E é por isso que é importante esse medicamento estar na mira da agência regulatória, que a gente chama isso de farmacovigilância, para que justamente esses efeitos colaterais novos que apareçam, eles possam ser investigados, e tu vê assim, não, isso daqui foi só realmente uma pessoa em 1 milhão que desenvolveu, é uma coisa da pessoa, ou não, esse remédio pode causar esse outro dano. Então, por que é importante estar na mira da farmacovigilância? Para isso, para ter fiscalização. Tudo que esses implantes não têm. Tá? Então, a pessoa que está usando, não tem ninguém monitorando nem o que ela está usando, nem a dosagem, nem efeito adverso, nada. Vocês estão na terra de ninguém. E uma outra coisa que eu ouvi também, eu e a rede social, né? As pessoas sabem que eu me Mas posiciono é o lugar, muito. né, Nadia? É o lugar. Como não tem Isso. estudo científico que Perfeito. comprove isso, onde é que a gente vê isso? Na rede social, social. que é uma terra sem farmacovigilância, vamos dizer, né? Perfeita. A rede social não tem um filtro, né? As pessoas colocam ali o que elas querem. Maravilhosa, exatamente isso. E aí eu vi abre aspas de novo, colega com CRM falando a seguinte frase: não, esses médicos que estão criticando que não é regulamentado pela
Anvisa não sabem de nada, porque as farmácias de manipulação, elas têm fiscalização da Anvisa. Eu já Porque vi são isso. coisas bem Totalmente diferentes. diferentes. Isso confunde o paciente. Confunde muito. O paciente, na maioria das vezes, está procurando um tratamento que seja bom. Então, eles estão sendo enganados. Eles confiam, né? Eles confiam no porque profissional. o médico apresenta para ele e, a princípio, ele vai confiar no que o médico disser para ele, né? Perfeito. Olha, essa farmácia é reconhecida, tarará, e ele vai ficar a mensagem para ele de que aquilo ali é ok, que esse tratamento Perfeito. é consagrado. Perfeito. Então, acho que tem que ficar bem claro que os implantes manipulados, eles não são regulamentados, não tem bula e eles não têm aprovação para comercialização Perfeito. pela Anvisa. Exatamente. Isso é bem A Anvisa importante. não permite que seja fabricado na indústria, né? Esses Perfeito. implantes. Isso. Então, isso aí é completamente o mercado. E só para vocês entenderem por obscuro. que a Anvisa não aprova? Porque não tem esses estudos, Exatamente. né? Todas essas fases que eu Exato. falei antes. Por isso, tá? Não é por preconceito, Perfeito. nada disso. Exato. Eu acho legal a gente trazer. Eu assisti uma série. Ai, boa. Se chama Cirurgião do Mal. Assistam no Netflix, tá? Assistiu? Não assisti. Já vou Então, anotar aqui a dica. Essa série, tá? Ela trouxe a história de um médico, chama Paolo Macchiarini. Era um cara muito famoso, ele tinha muito prestígio. Ele tinha uma lábia maravilhosa, né? E ele fazia transplantes de traqueias de plástico, tá? Em que se associava ali uma infusão de célula-tronco do paciente. E ele dizia que ia, então, assim, se regenerar ali no paciente, enfim, e que ele estaria curado da sua enfermidade, seja qual foi o motivo pelo qual tu teve Sim. que remover a traqueia. E o que aconteceu? Os pacientes morreram, tá? E depois foi investigado e tudo, né? Ele tá preso hoje. E se viu que não tinha estudo pré-clínico. Nunca foi testado Que em coisa animais. incrível, né? Mas vocês acham que ele dizia para os Inacreditável. pacientes que não foi? Claro Ele que dizia que tinha teste. Exatamente. Né? E aí tu vê assim, cara, aconteceu Impressionante, isso. né? É impressionante. E eu trouxe pra Nádia, a gente fez um Reels sobre isso, que eu disse assim, o que tá acontecendo com os implantes é exatamente isso. Exatamente. O médico olha para o paciente, ele diz que aquilo ali tem estudo, ele diz que é seguro, o paciente acredita, cai na lábia, coloca o implante, mas na verdade, o paciente que coloca implante é uma cobaia. É, E uma exatamente. vítima, né? E vocês vejam a ética do profissional que faz isso, né, É. né, gurias? Imagina esse médico aí que tu citaste, Luciana, como ele se aproveitou da fraqueza do paciente, da necessidade do paciente buscar o tratamento, do desespero, muitas vezes, e oferecer um tratamento com tamanha periculosidade, né? E o implante é mais ou menos isso. Claro que a gente não e isso é interessante, a gente não está tratando de pessoas doentes, a gente está tratando de pessoas saudáveis. Perfeito. Né? Então, eu vou pegar o gancho aí da medicina antiga, né? Perfeito. Dos médicos que são contra. Então, a gente tá lá, parece que se tu fala mal do profissional que tá colocando os implantes, tu tá com inveja dele, porque ele tem milhões de seguidores, porque ele é médico dos famosos, né? Então, na verdade, o que acontece? Quando me convidaram para esse episódio, quando a gente é convidado para dar aula, para participar de uma live, a gente sempre vai lá revisar a literatura, né? A gente vai lá nos sites de estudos científicos, eu vou ver o que tem sobre o tema, vou estudar para me preparar para o podcast das gurias. Todo mundo deveria fazer isso, né, Ana? Exato. Maravilhosa você. E aí, o que a gente tem lá no PubMed, né? Tem lá, eu fui lá, coloquei implantes hormonais. Nós temos estudos da década de 80. Atenção, galera. 80, pessoal, da década de 80. E o que falam esses estudos? Vamos abandonar os implantes hormonais. Fala sobre os perigos, sobre os riscos dos implantes e para tirar do mercado. Isso na década de 80, né, Luciana? E tu sabe, tem, né, Exatamente. tem coisas aí, substâncias que provaram que não são eficazes. A gestrinona tem pouquíssimo estudo. Esses dias veio uma paciente no meu consultório, 27 anos, e estava lá a indicação da médica de colocar um implante de gestrinona para anticoncepção. 27 anos, gente. Meu Deus do Jesus. céu. Não tem nenhum estudo na literatura que mostre, embora a gestrinona tenha um efeito anovulatório, né, que ela serve para ser anticoncepcional. Não tem Perfeito. estudo. Oxandrolona, quanto tempo foi abandonado isso para... Pelo amor de Deus, né? Perfeito. Então, assim, o velho é isso aí, não a gente. Perfeito. Nós Isso não aí. somos velhas, atenção. Nós somos pessoas preocupadas com a saúde das mulheres. Baseadas em evidência Baseadas em maravilhosa. evidência sempre. Mas, Nadi, aproveitando que ela falou, né, de gestrinona, de anticoncepção, a gente gosta sempre de deixar claro que existe um implante que é aprovado. Isso. E eu gostaria, então, Nadi, que tu falasse, então, a diferença desses, né, a gente já falou sobre esses implantes, mas e o Implanon? Perfeito. A gente vai falar nome comercial, porque só tem um Porque só só nome existe no esse. Brasil. Não tem. E Isso. todo mundo conhece, Não né? é conflito Todo de mundo interesse. Este episódio não é Isso. patrocinado, tá? Quer dizer, é patrocinado por mim e pela Luciana, que pagamos estúdio, pagamos MEI, tudo, né? Então, assim, nosso patrocínio.
O Implanon, ele é um implante contraceptivo de etonogestrel, tá? Aprovado, tem um monte de estudo científico com o Implanon, tem bula no Implanon. A gente não tem a questão do preço, né? Que podem sair comercializando o Implanon a qualquer preço que queiram. Vou cobrar R$4.000 o Implanon, o dispositivo na farmácia. Não é assim. Exato. Então, o Implanon, existe uma regulamentação, existe farmacovigilância e é uma das contracepções mais seguras que a gente tem a nível de uso mundial. Então, não confundam o implante de etonogestrel contraceptivo com os outros. Todos os outros implantes manipulados, a gente não tem estudo que indique que eles sejam utilizados para contracepção. Apesar da gente acreditar, é óbvio, né? Tá usando hormônio, pode acontecer ali esse bloqueio de eixo, se engravidar. Não tem segurança. tem Aliás, né, respaldo. meninas, vocês já viram anticoncepcional manipulado? Então, Então, vamos falar sobre Né? isso, né? Maravilhosa. Será Né? que se é tão fácil manipular hormônios, se a gente tem tanta segurança nesses implantes, por que a gente não manipula qualquer tipo de hormônio? Perfeito. Por Pensem. que não manipula Segunda palmas pra anticoncepcional? Ana Adorei! Selma. A gente só vai bater palma Mas pra é, ti né, hoje. gurias, pelo amor de Deus, É, né? lógico. Perfeito. Porque a consequência de ter um anticoncepcional que não funcione será muito óbvia e terá uma repercussão Na vida dessa inacreditável, né? Perfeito. Que chora. Perfeito. Exato, exato. E E faz cocô bastante. Eu vou. Essa Luciana não te aguento. Eu vou pegar o gancho que eu falei em valor pra contar uma coisa. Eu recebi uma propaganda de uma indústria aí, de uma farmácia que fazia, né, a manipulação desses implantes e caíram em me mandar uma tabela de valores dos implantes hormonais. Ah, já recebi Gente, também. que E aí, assim, esses implantes, a farmácia vende para os profissionais por 150, 400, 500 reais e eles são vendidos para os pacientes por 2, 3, 4, já vi até Só 5 aí já mil. tem uma infração ética gravíssima, né? O Isso. profissional comercializando, o médico Perfeito. comercializando com margem de... Isso é o fim da picada. Perfeito. Com uma margem Não de tem lucro explicação enorme. pra isso. É a mesma Exato. coisa. Pensem só comigo, tá? Se eu comprasse, eu, Luciana, vou lá, pessoa física, compro o Ozempic. Tá? Pago lá, sei lá, R$1.000. E aí eu chego no meu consultório e mando o paciente usar, mas eu cobro 2.000 Sim, dele. porque o teu Ozempic é melhor do que os outros. perfeito. Ai, que Entendeu? horror, Então, gente. não é assim que se faz. Não. Perfeito. E isso está acontecendo. Se vende a Sim. 3, 4, 5 mil reais. Pergunto para vocês duas que têm consultório, quantas pacientes a gente tem que atender para ganhar 5 mil reais? Exatamente. Então, assim, né? Então, o que é isso? É o viés comercial. Exato! Né? O que existe, a gente tem que falar sobre ele, né? Então, assim, é uma medicação que está sendo vendida com altíssima margem de lucro. Não, e mais, e se tu for pensar assim, margem de lucro, eu fiquei impressionada, porque a gente recebeu num grupo de os valores que vinham da farmácia de manipulação dos suplementos, né? Então, assim, essas pílulazinhas que o pessoal faz de manipulado aí, que são zilhões de manipulados. Gente, era assim, ó, tipo, R$30 custava pro médico. É E impressionante. eles comercializando aquilo ali. Não é à toa que tem tanta indicação de implante, né? Indicação entre aspas, né? E Não de é à suplemento, né? E de Exatamente, suplemento também, pela margem de exatamente. lucro, né? E- Absurdo. E pra É um ficar absurdo. claro, nós não somos anti-dinheiro também, assim como não somos toa. anti-hormônio. Não, a gente trabalha com a saúde das pessoas e acho que Perfeito. né, a gente ganha dinheiro com o nosso trabalho. Perfeito. Só que assim, Com uma medicina ética, né, Ana? exatamente, com uma medicina ética, só que assim, a medicina não pode ser transformada em comércio, porque a nossa atividade não é uma atividade comercial como qualquer outra, não é, a gente trabalha com a saúde e com a vida das pessoas, a consequência do mau uso Perfeito. da nossa atividade com esse viés comercial intenso é acabar Pode com a ser saúde grave. da pessoa, entendeu? Perfeito. Então não dá, não pode ser assim. E outra coisa que é importante pontuar, a gente está aqui colocando, né, todas as... Isso aqui não é nem opinião pessoal, são os dados científicos que a gente tem na literatura, que é uma coisa que a gente bate muito. Se daqui 10, 20 anos as coisas mudarem Exatamente. e surgirem vários estudos que, né, nos demonstraram eficácia e segurança, A Seremos gente vai a mudar primeira nossa a prescrever. opinião. Quantas vezes isso já Lógico. não aconteceu na história da medicina? Perfeito. A gente tinha condutas, né, em obstetrícia, ginecologia, enfim, que hoje a gente abandonou porque realmente a ciência mostrou, a ciência se impõe. Quando existe evidência, quando existe benefício, a ciência se impõe, né? Ela não precisa ser questionada. Então, se isso mudar um dia, nós estamos abertos, né? Perfeito, Vamos lá, certeza. seguir Isso. né? Seguir seguindo as evidências científicas Isso. e a gente vai mudar de opinião. Eu sem sempre problema digo, a nenhum. ciência muda e nós que Muda. estudamos, mudamos com ela. Isso Mas, aí. por enquanto, o que a gente está falando aqui é o que existe de ciência, só para deixar bem claro.
Ana, e voltando então para os tipos dos tais implantes. Socorro. Absorvíveis e não absorvíveis. O que é a diferença aí para o pessoal entender? Pois é, tecnicamente falando, o que seria então um implante não absorvível? O não absorvível é como se fosse um Implanon, né? Que é esse implante de etonorgestrel que é regulamentado pela Anvisa para anticoncepção. Então, ele é um implante estável que a gente coloca ali no subcutâneo e ele permanece no subcutâneo íntegro durante um certo período de tempo. Os implantes absorvíveis, eles são colocados, então, e eles se dissolvem. Isso é um grande problema, né? Porque a maioria desses implantes manipulados tem esse perfil de serem absorvíveis, né? Então, o que acontece? A gente não sabe qual é a dose que ele vai liberar, qual é a dose de hormônio que vai circular ou da substância que tem aí, que vai circular no corpo dessa pessoa, né? Quais são as consequências disso. Nós tivemos recentemente um caso bem sério, mais do que até, um caso sério de uma paciente que foi parar na UTI porque ela colocou um implante de ocitocina. E esse implante deu um desequilíbrio hidroeletrolítico muito importante. Essa paciente foi para UTI e aí ninguém consegue tirar o implante porque ele se dissolve. Esse é o grande problema. Exatamente. Eu soube já de outros casos de pacientes que tiveram assim uma alteração importante das enzimas do fígado, da função do fígado e tiveram indicação de retirar o implante e aí foram fazer um exame de imagem. Para procurar o implante. Não estava mais lá, estava totalmente... E agora, o que fazer com o efeito desses hormônios e dessas substâncias que estão soltos pelo corpo da pessoa? O que a gente vai fazer com isso? Exato. Não tem o que fazer. Não tem. Não existe antídoto. A pessoa que coloca não sabe o que fazer também, porque nesse caso a profissional foi contatada e não tinha a menor ideia de o que fazer. E as complicações vêm para nós, né? Exatamente. Aí eles saem desesperadas, as pessoas ficam desesperadas, com toda a razão, em busca de alguém que tire aquilo do seu corpo. E aí, gurias, o que a gente faz? É bem complicado. Quando eu comecei a me posicionar com força na rede social sobre isso, eu comecei a receber complicações. Claro. Porque aí as pessoas olhavam, sabiam, né, e acabavam me encaminhando. E foi uma dificuldade no início encontrar um colega que retirasse os que, né, dariam para ser retirados. Bem difícil. Tem vários que não são palpáveis, são super profundos. Exatamente. Eu tô com uma paciente agora, um caso gravíssimo do consultório, perdendo todo o cabelo por um efeito colateral do implante. Que coisa incrível. Não tem o que fazer, não tem como retirar, exame de imagem não aparece. Assim, é horrível. E aí não quer retornar no profissional que inseriu. E a gente também fica com pena da paciente, né? Fica, porque a gente sabe que ela caiu no conto de fadas, né? Caiu no conto... Exatamente. Então, e isso que tu falasse, Nádia, sobre os efeitos adversos é um negócio bem importante da gente falar também, né? Importante. Porque eu já vi paciente que veio com implante com oxandrolona, testosterona, gestrinona, tudo junto, misturado em doses cavalares. Altíssimas. Impressionante. E junto com isso, o que ela vem com uma prescrição de um monte de... Uma lista. Metformina, espironolactona. Para quê? Para atacar o efeito adverso ruim do implante. Então, olha só, essa pessoa foi buscar saúde, foi buscar ficar mais saudável, foi buscar massa magra, foi buscar libido, foi buscar coisas que para aumentar a sua qualidade de vida. E ela termina com um implante que não se sabe o que tem, o que está fazendo, e mais um monte de medicamentos que não tem nada a ver com o estilo de vida saudável. Perfeito. Né? E aí ela queria ficar bonita e ela fica com o quê? Acne, queda de cabelo, às vezes aumento de clitóris, às vezes voz, engrossamento do voz, timbre de voz. Irreversível, né? Importante a gente dizer Perfeito. isso. Irreversível, a alteração da voz não tem como reverter depois que né? a gente... Porque assim, se tu tira, né? A Ana tá falando assim, se tu tirar o implante ali, digamos que fosse um que pudesse ser retirado, né? A pele melhora? Melhora. Né? A queda de cabelo vai parar? exato. Vai parar. Agora, a voz que foi modificada não volta. Não volta. E a hipertrofia do clitóris também não, né? não volta, Que loucura, exatamente. né? E um outro ponto de efeito colateral que eu acho que a gente tem que falar, a maioria desses implantes contém medicações que são anabolizantes. Testosterona, exato. né? Gestrinona em si entrou para a lista, né, de anabolizantes também, já estava há bastante tempo fora do Brasil e aqui agora entrou desde o ano retrasado, 2022, na lista C5, a gente vai falar sobre isso. Mas o que a gente tem que falar sobre anabolizantes? O uso de anabolizantes em mulheres, a gente já tem estudos sobre isso, aumenta o risco de morte súbita, por exemplo. Exatamente, a gente vê pessoas que fazem halterofilismo e tal, às vezes morrem, né, com
com essa questão. E tem relatos, né, de infarto agudo do miocárdio, Exato. de acidente vascular cerebral, e fora a dependência que a testosterona causa também, que é uma coisa importante. Que é orgânica e psíquica. Exatamente. Perfeito. E esse é um ponto que a gente bate muito, né? Talvez tu coloque lá um implante hormonal manipulado e fique com efeitos legais que tu goste, ok, mas e segurança? Eu não sei o que vai acontecer contigo daqui 2, 3, 5 anos. É impossível de saber porque a gente não tem estudo sobre isso. E a outra coisa que eu ouvi, outro, abre aspas, colega com CRM, né? Adoro Pessoa colega com CRM, adoro. É pra ser educada, o Lucas disse que eu pessoa. tenho que falar as coisas Pessoa com com mais... CRM, é isso aí. Essa outra pessoa com CRM falando é que no implante dele, ele sabia o quanto era liberado. Porque o implante dele de ocitocina, ele criticou uma entrevista que o Marcelo de São Paulo deu sobre a dose da ocitocina, aquela dose do implante da menina que teve esse edema cerebral, tá? E ele falou assim, não, os médicos que estão falando sobre isso, eles não conhecem os nossos implantes hormonais, que tem uma liberação Pelo amor de pequena Deus, né? por dia. Então eu falei, nossos implantes hormonais, gente, o que é isso? Numa pirâmide de evidência científica, a tua Inacreditável. experiência pessoal não Inacreditável. existe. Ela tá embaixo da base da pirâmide. Exatamente. A experiência pessoal não conta nada. Que nem quando eu vi a primeira vez que falaram sobre pallet, né, implante de Ozempic. Era o médico falando assim, ó. Nós já tivemos aqui 5 pacientes que colocaram com ótimos resultados. Oi? Eu olhei, é um horror. Quem é tu na fila do pão? Exatamente. Tipo, gente, desde quando tu pode ter o teu trial pessoal? Exato. Que isso? Isso é um ponto bem importante, né? Isso que a Nadi falou, que a gente não tem estudos mostrando e tal. Quando a gente fala que não tem evidência científica, a gente não está falando só da evidência que comprova que aquilo funciona. Perfeito. Mas a gente está falando de evidência que comprove que aquilo não faz mal. Que tem Isso. segurança, né? Então, Perfeito. o estudo, ele mostra as duas coisas. Ele mostra se funciona e ele mostra se aquilo ali não pode fazer mal para a pessoa. Então, em incontinência, a gente tem muito isso, né? A tal da cadeira e o laser. E é isso que a gente fala para paciente. Olha, eu não posso te dizer que funciona porque não tem estudo e também não posso dizer que não faça mal porque também não tem estudo. Isso. E aí entra a questão, eu acho que é bom tu comentar, Nadi, a questão de vias, né? Então, assim, por que agora eu vou trazer o Ozempic de novo? Porque, o Ozempic funciona, é regulamentado, tem estudo de fase todas, é ótimo, e a gente aplica ele no subcutâneo. Se eu resolver pegar o Ozempic ali e tirar aquele líquido e tomar, vai funcionar? Pois é. Não. Será que o pallet de Ozempic funciona? Não sei. Mas me diz não uma tem coisa, estudo? Luciana, eu vou te fazer uma pergunta técnica. Já caiu a patente do Ozempic? Não. Então, como é que a pessoa está produzindo Ozempic? Nem poderia, exatamente. Né? Entendeu? Então, assim, nem a fórmula, essa gente conhece do que tem dentro do Ozempic, como é que fabrica o Ozempic. O que eles estão vendendo? Exatamente, né? a gente não que sabe. estão vendendo? Né? Eu já vi em alguns lugares descrito que teriam pessoas que pegavam essa medicação e diluem ela, Que né? coisa incrível. E aí, com essa Que diluição, tu loucura. acaba vendendo pelo aquele mesmo valor, mas na Entendi. verdade ela tá sub, né? Agora, vamos falar, Nadi, disso. Via. Um medicamento, ele ser aprovado por uma via, garante que ele possa ser utilizado em outra via? Já vou te responder que não, mas eu quero dar alguns exemplos e a Ana me ajuda aí para as pessoas entenderem. Vou começar falando do chip da beleza, que eu acho que é uma coisa que tá em voga e as pessoas sabem. Perfeito, tem que falar sobre o chip da Isso. beleza. O chip da beleza, entre aspas, nada mais é do que um implante hormonal manipulado de gestrinona. Gestrinona é um hormônio sintético que tem uma ação androgênica, antiestrogênica e antiprogestagênica e que foi estudada a molécula gestrinona para via oral há muito tempo atrás. Isso não é uma medicina nova, revolucionária, já foi estudado via oral para endometriose, tá? Foi comercializado, teve aprovação da Anvisa para via oral, ficou, né, sendo vendido aí 2 anos e saiu de linha e saiu o foi registro. abandonado por quê? Adivinha? Efeitos colaterais. Exatamente. Então, assim, não temos mais hoje, se tu for procurar ali, né, das medicações aprovadas para Anvisa, gestrinona nem via oral não existe mais, mas enfim. O que aconteceu? Se pegou essa ideia da gestrinona para endometriose e começou a se Isso. vender implantes hormonais de gestrinona. Isso, a gestrinona, inclusive, foi proibida a propaganda, né? Perfeito. Né? Desde 2021. Não pode fazer Não propaganda. pode fazer propaganda de gestrinona, tamanho é o estrago que essa medicação Que faz fez. nas pessoas. Sim, foi indicada a rodo por aí. E aí eu pergunto para vocês, vou dar 2 exemplos bem populares para quem tá nos ouvindo na da medicina entender. Leite. Leite. A gente toma leite. Alguém coloca leite na veia?
Exatamente. Não. Então, perfeito, se uma coisa perfeito. existe por uma via, não significa que eu posso extrapolar e colocar para outra. Medicação, para a galera da medicina, insulina. A gente usa insulina subcutânea, pode usar, né, endovenosa ali, dependendo da situação. Agora, toma insulina. Vai ser degradada no teu estômago. Exatamente. Então, a via importa. Ótimos exemplos, Nadiessa. Perfeito. É isso A aí. via importa. A gente precisa Importa. a degradação da medicação é diferente, o efeito colateral é diferente. Eu preciso saber da via. Tem gente, farmacologia. Né? Exato. Farmacologia é uma cadeira da medicina obrigatória. Exatamente. Que justamente onde a gente aprende isso. Exato. Então, eu posso extrapolar, pegar a tal da gestrinona lá, que foi estudada no passado para via e oral. estudada e abandonada, né? Que coisa mais que é Exatamente. totalmente nonsense, né? Isso. E o chip da beleza tem esse nome completamente incorretamente. Porque Totalmente. dá um monte de acne, pode dar queda de cabelo, né? Super importante. Então, todos os efeitos colaterais que a gente já comentou. É uma beleza que não existe, né? Então, Perfeito. Questionável. e Ana, o que fazer se a paciente está com implante, é absorvível e surgiu uma contraindicação ao uso do hormônio? O implante tem hormônio e ela, sei lá, tá com câncer de mama, tá com câncer de endométrio. O que se faz? Infartou, Nádia, eu tive gente, duas horror. que infartaram. Sério, olha aí, ó, tá vendo? Gente, isso é um problema, ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer, né? Porque o implante tá absorvido, ele desapareceu, então assim, pela lógica, a gente pensa o quê? Bom, essa mulher agora, a partir de agora, descobriu lá um câncer de mama, enfim, qualquer coisa, ela precisa tirar esse implante porque esse tumor é hormônio dependente, ele vai se propagar, ele vai evoluir, vai crescer se ela continuar usando. Então, o que a gente faz? Teoricamente, vamos tirar o implante. Se ele não tá... Se ele não é absorvível, se ele é intacto, a gente vai lá e tira e, teoricamente, a gente cessa o efeito. Agora, se ele não... Se ele é um implante absorvível, a gente tem um grande problema, né? Inclusive, a gente tem vídeos no Instagram de uns colegas vasculares tentando tirar esse implante. É horrível. Às vezes, a gente não localiza ele mais por ultrassom, nem por uma outra técnica de imagem. Foi o caso dessa paciente que teve esse aumento das enzimas do fígado aí. Não tem o que fazer, a gente não sabe o que fazer. Quem põe e acontece isso de absorver também não sabe como tirar. Então, Nadia, é uma terra de ninguém, viu? Muito difícil. E se a gente procura na literatura, o que a gente tem? Nada vezes nada. Nada vezes nada. Não tem nenhuma coisa técnica sobre isso, nenhuma norma, não existe uma bula para a gente saber o que fazer. Então, realmente é muito complicado. Muito complicado. E isso tem que ser dito para o paciente, né? Tem que ser dito. A pessoa que põe isso tem que saber que isso pode acontecer. Isso, eu acho que isso é bem importante, porque o paciente também vai ter a autonomia dele lá de escolher, mas o que eu vejo muito é que as pacientes estão sendo enganadas. É a Sim. proposta milagrosa, é a terapia de primeira linha. Elas não sabem, não são avisadas de Não. momento nenhum de qualquer Não efeito são. adverso. Todas as complicações que eu tô atendendo no consultório e todos os casos graves que eu tenho visto, os pacientes não sabiam dos efeitos colaterais. E dos riscos. Foi vendido como tratamento milagroso, Que top coisa. de linha, uma coisa inovadora no Brasil. Exatamente. Teve uma que chegou no meu consultório e me falou que foi consultar com uma pessoa X. E aí ela sugeriu que colocasse um implante. E ela me seguia no Instagram, ela sabia que não era bom colocar. E aí ela contestou. E a médica disse assim, então tu vai embora porque eu não quero tratar paciente que quer fazer medicina do século XIX. Aham, exatamente. Que loucura, Que né? coisa triste, Que né? triste pro Entendeu? paciente. Bom, que bom, pelo menos ela foi embora e chegou no meu consultório, mas... E que bom que a gente tem posicionamentos como tu, né, Luciana, nas redes sociais. Acho isso tão importante, Muito né? importante. Tão importante a gente se posicionar, Muito né? importante. Eu acho que sim, E né? alertar. Tão importante. A gente tá aqui para isso, né, Ana? A gente tava falando sobre isso. É muito difícil, pessoal, assim, para vocês que estão nos assistindo, é muito difícil, às vezes, pra gente também se posicionar, porque a gente sabe que vem uma guerra. Exatamente. E às vezes tu não tá afim de enfrentar Isso. uma guerra, entendeu? Não, e a gente fica chateado, né? A gente fica Fica. chateado, né? Com esses posicionamentos, assim, e sabendo que a gente tá aqui lutando contra leões, né? Exatamente. E uma das formas, né, que a gente pode até falar, eu acho, gurias, interessante, assim, não tem como a gente garantir que tu, 100% que tu vai parar na mão de um bom médico, mas algumas coisas podem ser feitas para tu reduzir, então, a tua chance de cair, né, em alguém, assim, antiético. Uma delas é vocês fazerem uma busca, escreve no Google, CREMERS, nós aqui no Rio Grande do Sul, né, médicos ativos. Pega, coloca o nome daquele profissional ali, ou o CRM, e verifica se ele tem a especialidade que ele se diz ter. Tá? Exatamente. Porque nós aqui, né, eu sou endocrinologista, as meninas são ginecologistas, nós todos temos um número que é o RQE, tá? Que é o registro nosso da especialidade.
Então, a tua chance daí de cair em alguém antiético quando ele tem um RQ é menor. Menor, Exato, não é exato. 100%. A gente sabe que tem pessoal com RQ fazendo Exatamente. também práticas aí, né, indevidas. Mas reduz o teu risco, né? Vocês têm mais alguma Perfeito. dica, assim, para como procurar um bom profissional? Sim, eu quero alertar, pegando o gancho, na verdade, reforçando o que tu falou, tá? As nossas especialidades, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, nós somos especialidades reconhecidas. Nós somos uma especialidade. Exatamente. A nossa sociedade tem representatividade na Associação Isso. Médica Brasileira, na AMB. Né? Perfeito. Não é uma sociedade inventada. Ah, é isso aí. Né? Perfeito. Implantes hormonais não são especialidades. Hormonologia não Não é é. especialidade médica. Perfeito. Ortomolecular não é especialidade médica. Medicina da longevidade não é especialidade médica. Que mais, guria? Medicina integrativa. Integrativa não é especialidade médica, tá? Isso não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade. Não caiam nessa falácia. Isso é uma dica. Bater palma pra ela de novo. A gente Amo! só vai bater palma. Pra nós. Mas isso é verdade e precisa ser dito. Exatamente. Porque aí tu joga lá no site do CREMERS e procura a pessoa. Ah, se diz especialista em implantes. Tá, Nada, joga lá. nada. Eu sempre pensava no início, a pessoa deve ser no mínimo endócrino, sei lá. Não, impressionante. Aí ele não tinha coloca lá, nenhuma. pós-graduação. O cara fez um curso de 2 final de dias pra aprender a semana. botar implante, Isso. tá? Patrocinado por uma farmácia. Perfeito. Então, gente, não dá, né? A gente tem que ter um mínimo de critério para entregar a nossa saúde para aquele profissional. Perfeito, Né? perfeito. E, Ana, implantes com estrógeno e testo na pós-menopausa, tá? Normalmente ainda associam com... Tá. Socorro, né? Tem a Socorro. progesterona também, mas aí já vamos aproveitar, vamos dar uma extrapolada também, que tem progesterona sublingual, Ai, progesterona em gel. Ocitocina, esses dias eu vi uma médica no Instagram. Ai, entre no nosso grupo de Telegram para conseguir a ocitocina sublingual, que é uma inovação. Gente, pelo cheguei a amor de ficar Deus. suada aqui, tá? Ai, pelo amor de Gente do Deus. céu. né? Fala, Gente, que coragem. Ana. Gente, olha só, implante, então, a gente já viu aqui, ó, não é seguro, tá? Porque a gente não sabe o que tem ali dentro e essa via não é testada, tá? Testosterona na pós-menopausa. Testosterona é um hormônio que, na mulher, a dose é muito pequena. Nós não temos testosterona alta. Então, não tem por que dosar testosterona em mulheres, nem na pós-menopausa. E com a idade, a Luciana sabe isso melhor do que eu, né? Com a idade, a gente vai diminuindo a cada década um pouquinho a mais do nível de testosterona sérica. A mulher tem muito pouca. Então, assim, a menopausa não diminui a testosterona. O que diminui a testosterona na mulher é a idade, é o É a passar vida. do tempo, né? E qual é a única indicação baseada em evidências científicas para uso de testosterona na pós-menopausa? Veja, eu estou falando na pós-menopausa. É o transtorno do desejo sexual hipoativo, em que a gente faz um curso de testosterona, tá? Que não é por implantes, tá? Durante 3 a 6 meses. E mesmo assim, o diagnóstico de transtorno do desejo sexual hipoativo não é assim, diminuição da libido. Não é. A gente tem que excluir todos os fatores que estão relacionados aí com a diminuição da libido. E se Que são inúmeros. Inúmeros. Não é numa consulta de 5 minutos. não é numa consulta de 5 minutos, é multifatorial a diminuição da libido. E se a gente realmente chegar à conclusão que isso pode ter a ver com uma baixa testosterona, a gente faz um tratamento de 3 a 6 meses. Ponto final. Tá? Não tem E implante. presta atenção que ela falou. 3 a 6 meses. Por quê? Exato. Porque não existe estudo de longo prazo. Não existe, não existe. Nem quando tem essa indicação formal. Entendeu? Então, isso que é interessante a gente falar também. E a gente vê muito, né, gurias, o uso indiscriminado. Eu tenho recebido pacientes, a tua de 20 e Muito. poucos, eu recebi uma esses dias de 19 anos que absurdo, recebeu né? testo transdérmica. Quando eu tive um surto. Não tem nenhuma. Não tem nenhum sentido usar texto. Imagina uma guria de 19 anos. Não. E uma coisa que eu quero pontuar agora, como a gente tá falando em pós-menopausa, né? Um dos motivos pelos quais também a gente tem que ficar atentas para esse uso em forma de implantes, a progesterona, para ela prevenir o câncer de endométrio na paciente, então, que está fazendo terapia hormonal pós-menopausa, ela precisa ser ou por via oral, ou por via transvaginal, ou pelo adesivo.
Então, implante, não tem nenhum estudo que mostra que progesterona utilizada aí numa combinação, ela vai proteger o endométrio dessas pacientes. Exatamente. Principalmente manipulada. Exato. Esse é o E ponto. olha só que interessante. Olha o desfecho que a gente está falando. Nós estamos falando de câncer, gente. Isso. Quando a gente faz a reposição hormonal, né? Então, para entender o que é a proteção endometrial. Quando a gente faz a reposição hormonal clássica, consagrada, aquela que vende na farmácia, a gente precisa administrar progesterona para essa mulher também. A reposição geralmente é o estrogênio, né? Ou estradiol, enfim. E a proteção endometrial é dada, então, pela progesterona. Porque se a gente não usar a progesterona, existe um risco dessa mulher que está em terapia de reposição hormonal de desenvolver um câncer de endométrio. Então, a progesterona antagoniza esse efeito e protege o endométrio. Agora, como eu vou afirmar que esse implante, que essa progesterona gelzinho que eu estou usando, Ou a funciona? sublingual. Gente, é muito perigoso. A gente está falando de risco de câncer de endométrio. Isso. Então, atenção. E tudo que a gente citou que pode ser utilizado tem bula, Exatamente. farmacovigilância, o mesmo Exatamente. martelo de sempre. E outra coisa, outro problema, às vezes ela fala assim, tá, mas o meu implante é de hormônio bioidêntico. Ah, sim. Hormônio bioidêntico é hormônio. Não é porque é bioidêntico que ele deixou de ser um hormônio, ou que ele não vai ter complicação por ser bioidêntico. Já falamos isso em outros episódios. A farmácia tradicional, ela também produz hormônio bioidêntico. Bioidênticos, A gente exatamente. usa nas nossas pacientes aí Nosso pós-menopausa, dia a dia. normalmente hormônio bioidêntico, Bioidêntico. que é comprado em farmácia, né? Farmácia tradicional, normal, não farmácia magistral. Então, isso é outro ponto importante, tá? Não é porque é bioidêntico que é isento de risco. Exato. E, inclusive, é um nome que tem essa palavrinha aí muito comercial, a gente já conversou por aqui, não deveria nem ser utilizada, né? Então, eu vou É um entrar... gancho, o tal do gancho comercial. Isso. Né? Então, eu quero entrar, a gente falou de estudo, de evidência, de farmacovigilância. Vamos falar das nossas sociedades, né? Vamos. Quando a gente fala de medicina baseada em evidência, eu acho que é muito importante a gente entender quem são as grandes instituições do nosso país e do mundo relacionadas a orientações médicas, tá? E para você que vai criticar, que vai encher de comentário aqui nos xingando, nananã, manda um e-mail para a Febrasgo, manda um e-mail para a Sociedade Manda pro Brasileira de CFM. Endocrinologia, para o Isso. Conselho Federal de Medicina, porque opinião pessoal eu tenho várias, tá? E bem polêmicas. Mas aqui a gente está falando dos posicionamentos das Exatamente. sociedades. Ana, quer falar do início? Quero. das Eu acho bem resoluções, interessante isso, cartas? né? Essa questão da sociedade. O que são protocolos e o que são sociedades científicas? Dentro da sociedade científica, são um grupo de pessoas que se reúnem. Lá nós temos a nossa SOGIRGS, né? A nossa Associação de Ginecologia, por exemplo. Muitos sócios, mais de 1000 sócios, todos ginecologistas que estão ali para aprender, para estudar com evidência científica. Dentro dessa sociedade, a gente reúne um grupo de pessoas que, para cada tema, eu trabalho lá com incontinência urinária, a Nádia trabalha lá com sexualidade. Então, a gente vai reunir um grupo de pessoas que vai estudar a fundo cada um desses temas. E aí, baseado nesse estudo a fundo, em que a gente busca evidência científica, a gente elabora protocolos e recomendações baseados em estudos científicos e não na nossa opinião. Perfeito. Né? E baseado nisso, então, os nossos associados vão ter acesso a isso e vão seguir aqueles protocolos que eles sabem que foram elaborados. Então, isso é super importante, porque não existe protocolo de um médico só, né? Aí chega aquela questão no consultório lá, ai, mas o meu protocolo de implante de ocitocina é assim. Não, querida, não existe o seu protocolo, Individualizado. tá? Protocolo individualizado não existe. Existe protocolo que é elaborado por um grupo de experts baseado em evidências científicas. Então, dentro disso, nós tivemos sociedades de especialistas que se posicionaram. Até fiz uma lista aqui para não me esquecer de nada do que já saiu Perfeito. contra o uso desses implantes. Então, como a gente já falou, a Anvisa proibiu a publicidade em 2021 da gestrinona, tá? Depois incluiu a gestrinona na lista C5, né, de drogas, Perfeito. que precisa de receita dupla, controlada, etc. CID, CPF do médico. Exatamente, totalmente controlado. A Agência Internacional Antidopagem proíbe o uso de gestrinona e anabolizante desde sempre, tá? É doping. É Isso. doping, exatamente. No esporte, né? Sociedade Brasileira de Endócrino, em 2022, se publicou um posicionamento contra o uso de anabolizantes para fins estéticos e de performance. A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, igualmente, em 2022, também proibiu o uso. A nossa Febrasgo de Ginecologia e Obstetrícia se posicionou fortemente em 2021, em 2022.
E em março de 2023, nós tivemos 8 sociedades que cobraram do CFM uma regulamentação desses, né, de um posicionamento do CFM contra esses implantes. Então, o CFM se posicionou em abril desse ano, perdão, de 2023, já estamos em 2024, publicou, então, um posicionamento condenando e proibindo a prescrição para fins estéticos e de performance, né, das drogas anabolizantes desses implantes hormonais. E agora nós tivemos uma carta, né, então, de 8 sociedades, Sociedade de Endocrinologia, de Urologia, de Ginecologia, de Dermatologia, de Gerontologia, se posicionaram cobrando, então, da Anvisa que regulamente que faça uma regulamentação e que tenha, Fiscalize, então, né? uma fiscalização desses implantes, porque realmente, como eu falei no início do episódio, isso é um problema de saúde pública. Muito. E nós temos casos muito graves de pessoas com comprometimento importante da saúde como consequência desse uso indiscriminado. Perfeito. E eu sempre digo, né, gurias, as pessoas que estão inserindo esses implantes hormonais, mesmo com toda essa robustez das sociedades Exato. falando para não inserir, desculpa o palavrão que eu vou falar aqui, mas tem que ter muito culhão, né? Tem Porque que ter. assim, Impressionante. pelo amor de Deus, assim, tá todo É o mundo... apelo, o dinheiro, né? O apelo comercial é muito forte, né? Tá todo mundo dizendo para não usar. Então por que prescreve? Pra ganhar dinheiro, gente. Desculpa, mas é isso. Vamos ser sinceros, né? Mais uma salva de palmas! Sejamos sinceros que tem um motivo pra alguém recomendar alguma coisa inacreditável. desse tipo aqui pra uma pessoa que tá buscando saúde, né? Tem que ter esse viés comercial. Porque assim, eu teria muito medo. Febrasgo diz para não inserir, Sociedade Brasileira de Endócrino diz que não para não inserir, Sociedade Brasileira de Cardio. Todas as sociedades Todas as respeitadas big do país. sociedades Exatamente. falando. Uma carta com 8 sociedades de especialidades médicas. Pelo Isso amor não de é Deus, pouca né? coisa. Não é pouca coisa, é uma coisa muito importante, né? Muito robusta, digamos assim. Bom, faltou alguma coisa, minha host Luciana Pérez? Eu acho que a gente foi assim, ó. A lista Foi era grande, a maravilhosa. gente achou que não ia dar, acho que foi tudo. Mas- Ah, as 2 finais. Eu acho que a gente pode ir pra a nossa mensagem. Mas essa aqui é importante, ó. Tem um familiar que inseriu os implantes Ah, hormonais. isso é uma questão. Como proceder agora? Como proceder? Ah, verdade, que eu que eu não recebi tava com essa essa folha. informação, tá? Então, pessoal, vamos fazer essa pergunta. Tenho um familiar que inseriu um implante hormonal, ou eu mesma estou utilizando um implante hormonal manipulado, não é o Implanon. Como proceder agora que eu recebi essa informação? Ó, até o alarme chegou a se manifestar. Desculpa estar no modo avião e esqueci do alarme. guria. Maravilhosa. E aí, gurias? O que a gente diz para essas pacientes? O que vocês acham? Boa pergunta. Aí entra aquela questão que a gente tava falando. Antigamente, né, seria feio, antiético tu falar mal do tratamento que algum colega teu está Exatamente. propondo. Só que antigamente não se fazia essas coisas. Isso é uma mudança de postura, de paradigma, né, Luciana? Eu concordo. Então, assim, se a gente não falar, a gente também tá sendo antiético. Exatamente. Com o A paciente. gente está sendo conivente, né? Deixando o nosso paciente cair numa armadilha dessas e ter um prejuízo inestimável para a saúde dele. Então, eu acho que sim, nós como médicos, a gente deve falar para os pacientes, a gente deve falar em rede social, e a gente conta com vocês que estão nos assistindo para nos ajudar a divulgar essas informações. Isso. E eu acho que é bem importante falar, né? Não tenham medo de procurar uma segunda opinião. Se alguém propôs um profissional com CRM, uma pessoa com CRM, propôs para vocês Adoro. inserir o tal do implante manipulado hormonal, procura uma segunda opinião. Vai avaliar antes de sair inserido. Porque depois que tá colocado, depois que tá inserido, Aí a já gente perdeu falou. o controle. Não há controle. É. E aí nós já falamos, né, que agora, e agora eu quero tirar, tá? Daí depende do que tu colocou. Se der para tirar, vai ser retirado, você nem tiver sempre vai sorte, dar. se Se você tiver tiver sorte, sorte. a gente vai conseguir retirar. Se não conseguir, né? Vai ter que, sei lá, Vai eu ter que aguentar no osso, porque, Exatamente. porque falaram, né, Nadi? Falaram pra ti, agora eu já não sei mais pra quem falaram, mas falaram pra uma de vocês que teria um antídoto. Ah, mas se der algum problema, tem um antídoto que tu toma. Foi pra Mel, não a Mel é, falou. é. Que tu reverte. mas não é. existe antídoto E até vou nenhum. dizer uma coisa, eu ouvi falar, essa é evidência científica, né? Eu ouvi falar, porque não tem nada escrito em lugar nenhum. Me disseram já que se a gente tenta retirar o implante quando é possível, né? Parece que existe uma liberação aguda dessas substâncias na corrente. Ninguém sabe Ninguém também sabe. disso, né? Ninguém sabe. Exato. De repente a gente manipula, imobiliza o implante ali, vai fazer uma liberação aguda, vai gerar lá uma insuficiência hepática, não sei, né? A gente não sabe nada É um disso. perigo.
Isso. E para nós, profissionais da saúde, eu acho que nós temos um papel educativo muito importante. Exatamente. Por isso que nós três resolvemos, né, vir para cá, descer pro game, como a gente Dá diz. a cara ao tapa. Dar a cara a Total. tapa, exatamente, falar sobre o assunto, porque se nós que somos professoras, né, participantes de sociedades sérias, estudiosas, não formos falar, os pacientes ficam muito vulneráveis nessa terra de ninguém que é a rede social. Alguém tem que contrapor, né? Alguém tem que falar a contrapor. verdade. Então, para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo e que seguem a medicina baseada em evidência, deveria ser todo mundo, mas a gente já, né, falou que não é. Compartilhem essas informações. Eu acho que a gente tem que se posicionar. Acho que não devemos ser coniventes. Esses dias a doutora Thaís, eu sempre mando para ela esses posts, e ela me disse assim, Nádia, eu acho que a gente está sendo conivente porque a gente não se posiciona, né? Exatamente. E aquilo me bateu de uma forma, eu falei, eu não vou ser conivente. Comecei a postar um monte em rede social. Então, eu acho que a gente não tem que ser Tá conivente. certíssima. A gente tem que se posicionar e nós precisamos, é horrível falar isso, mas denunciar essas informações inadequadas. Existe um setor de denúncia dentro, né, dos conselhos ali de Exato, medicina. Exato. Se chama CODAME, dá para fazer Os pacientes também podem denunciar, tá? Então, Isso. quem foi vítima disso, não deixe de fazer a denúncia, não deixe de, muitas vezes, falar até em rede social para alertar outras pessoas que podem vir a ser vítimas, né? Isso. E eu acho que é importante essas manifestações e essas denúncias e esses posicionamentos, porque é assim que a gente vai, né, melhorando um pouquinho as coisas. Como colocar a gestrinona na lista C5, como proibir a veiculação das É propagandas. a pressão, né? A pressão e a Isso. comprovação dos danos. Então, eu acho que a ciência precisa de nós, nesse momento, firmes, fortes e com o livrinho embaixo do braço, né? Perfeita, Nath. Médicos do meu Brasil, nos ajudem a divulgar Isso. esse podcast, esse episódio em especial. E Ana, a mensagem final para nós, então. 2 palavras. Bom, a mensagem final eu acho que é dentro dessa linha, né? Não pode ser outra. Para as pacientes, para as mulheres, para as pessoas que estão pensando em colocar implante, por favor, repensem. Procurem o profissional aí, como a gente já deu dicas, né? Coloca lá na lista do CFM, do Conselho Regional de Medicina do seu estado, o nome do profissional, veja se ele é especialista na área que ele se diz especialista. E médico conceituado, como, né, a gente ouve falar, o bam, não é médico que tem milhares, milhões de seguidores, não é médico de pessoa famosa, isso não dá ao médico o crédito de ser bom profissional. Então, estejam atentas a isso. E para os nossos colegas, eu reforço exatamente o que as meninas falaram, né? Mesmo que você esteja atendendo um paciente ou uma paciente que, por qualquer outro motivo que seja, em algum momento ela informou que está usando ou que pensa em usar implante, por favor, alerte essa mulher dos riscos que ela está correndo, da falta de evidência, da falta de segurança. Não deixe de se posicionar. E também se posicione em redes sociais, se posicione nos seus grupos, se posicione no seu ambiente de trabalho, mostre a sua opinião. Nós precisamos ser firmes e precisamos dos médicos de todo o Brasil para nos ajudarem nesse grave problema que se tornou esse uso indiscriminado de implantes. É uma questão de saúde pública. Eu tenho um recadinho rápido para as pacientes como mensagem final, porque eu também percebo que às vezes elas chegam nos consultórios com implante hormonal com receio do que a gente vai falar, né? Como se a gente fizesse o papel de mãe lá, viu, eu te avisei. Julgando. Exato. Dizer que isso não vai acontecer, que procurem, né? Procurem ajuda. Ajuda. É óbvio que a gente entende, vocês não têm o conhecimento técnico que a gente tem para entender lá no momento da inserção que não deveria ter sido colocado. Não, e a gente entende que elas foram enganadas, né? Vítimas. A gente Exato. entende Vítimas, que vocês são exato, vítimas, isso. né? Exato. Apontei pro braço, mas a maioria dos manipulados são na nádega, glúteo, né? é. No glúteo. Então, assim, procurem ajuda, não fiquem com receio, com medo e a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível dentro das opções Com e certeza, a possibilidades gente que vai tentar correr atrás do prejuízo. tem. Isso. Ana, foi um prazer, assim, ó, sério, inenarrável te ter Vamos aqui ter mais com a uma gente. palma Todo antes de meu, terminar. todo Vamos, meu. Eu porque vou ela bater foi pra vocês maravilhosa. também. Eu vou bater pra vocês. Maravilhosa. Gurias, um prazer indescritível. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi muito legal, adorei essa conversa. Foi muito bom. E eu acho que vai ter uma repercussão bem legal aí. Espero que a gente consiga tocar o coração das pessoas e mobilizar todo mundo para essa luta. Acho que sim. tô Foi obrigada, maravilhosa. obrigada de Muito coração, obrigada. amei. Muito obrigada. Amei. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a tchau, próxima. tchau.